Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu trouxe alguns tópicos para a gente discutir sobre os custos dentro da AWS. Para a gente chegar a uma conclusão, se você realmente acha isso caro ou não. Porque eu ouço bastante, é caro. Porque no final as pessoas olham para o custo final que vai ficar. Mas elas não olham pelo tempo de economia que leva, pelas funcionalidades e assim por diante. Então eu quero conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Então beleza galera, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever que eu estou sempre postando notícias de coisas do dia a dia sobre a AWS, sobre cloud no geral, né? Principalmente a AWS. E se você curtir esse vídeo, não deixe de curtir. Então vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, estrutura física. Eu vou comparar bastante ambientes on-premise com cloud. O que é um ambiente on-premise? É aquele ambiente que nós temos um data center físico na nossa empresa do ladinho. Então o que é uma estrutura física? Parte elétrica, rede. Você precisa de redundância, dependendo do serviço. Então você não tem uma rede só, você tem que ter duas. Você não vai ter uma rede elétrica também, você vai ter que ter duas. Você precisa ter segurança física, pessoas, como que elas vão entrar, como que vai ser o acesso para entrar. Você precisa ter hardware rodando lá. Antes do hardware, você precisa ter a parte de cooler, que é a parte que você tem um ar-condicionado rodando o tempo todo para deixar o seu data center não muito quente, né, para não ter problemas no seu hardware, para eles durarem mais e assim por diante. Outra coisa que você precisa ter é um hardware. Então você vai ter que ter um hardware. Esse hardware, qual é o tamanho dele? Normalmente ele vai ser super provisioned, que é um hardware. Então tá bem ruim essa caneta aqui. Deixa eu trocar. E aí você vai ter um hardware seu. Esse hardware, você espera usar 20 CPUs. Você não vai poder comprar um hardware de 20 CPUs. Você vai ter que comprar um de 40. E vai ter que deixar 20 não usado ainda. Por que você vai fazer isso daí? Porque imagina, você compra um hardware e aí você precisa aumentar as porcentagens do seu CPU, a porcentagem de memória, você precisa aumentar um pouquinho o recurso. Como que você faz? Então, quando você trabalha com ambiente on-premise, você nunca compra um servidor realmente 2 de memória e 1 de CPU, né? Foi um exemplo, mas 2 de CPU e 8 de memória. Você vai ter que sempre comprar mais para ter recurso disponível caso você precise. Então, esse é um grande problema de manter hardware. Sem falar que, se você compra o hardware esse ano que vem já tem um melhor. E o outro ano já tem um melhor. O outro ano já tem melhor. Isso daqui, galera, dentro de uma cloud, dentro da AWS, as versões elas estão sempre disponíveis. E ela tem... Vou falar um exemplo da M4. Então antes era M3, que era uma versão, foram para a família M4, que é outra versão, depois para uma família M5. Daí você fala, bom, se eu estou na M4, eu vou para a M5, que é uma versão mais nova, que tem mais throughput de rede e tudo mais, quer dizer que eu vou pagar mais, né? Não, não vai. Pelo incrível que pareça, ficou mais barato. Então, galera, você pode mover por uma tecnologia mais barata e não vai mudar nada no preço, só vai mudar o custo hora que você paga. E, na verdade, ele vai diminuir. Diferente de um ambiente on-premise, onde você vai ter que comprar um hardware novo, fazer um lease de hardware, fazer uma troca de hardware, fazer uma migração na AWS. Você desliga o servidor, liga ele, e ele já está no novo hardware e assim por diante. Manutenção. Você vai precisar fazer uma manutenção desses hardwares. Se a memória falhar, quem que vai trocar a memória para você? Quem que vai ser o responsável? Quem que vai ajudar? Você tem um cara especialista, você vai ter que ter alguém que manja disso, ou vai ser qualquer um e vai levar 3, 4, 5 horas ou dias para fazer isso daí? Se você precisar de peça, onde você vai comprar essas peças? Tem algum suporte que você paga para isso? Como que ele funciona? Segurança física, não preciso nem falar. Em cloud, você já tem tudo isso daí que a gente conversou, você já tem nativamente. Não paga nada por isso daí, tá, pessoal? Você já tem. Aqui em ambientes on-premise, você vai ter que pagar por tudo, tá? Você tem que pagar por tudo isso. E não só essa parte, tem mais coisa ainda que você vai ter que pagar para ter. Vamos falar sobre elas, beleza? Tecnologia, né, e segurança física. A tecnologia, como nós falamos, você consegue mudar de uma versão para outra. Tecnologias mais novas, você consegue ter acesso sem colocar a mão no bolso. Às vezes é até mais barato, igual eu mostrei. Uma infraestrutura de backup. Se você for manter uma infraestrutura de backup no seu ambiente on-premise, você vai ter que ter o seu hardware, aí você vai ter que ter um outro hardware de backup. Como eu sempre falo, quem tem um não tem nenhum. Aí você vai ter que ter outro hardware de backup do backup, caso dê problema nesse. Ou se você optar por um, beleza. Mas pode ter certeza, qual que é o custo disso daqui? Você vai ter monitoração, galera. Nossa, eu nem coloquei aqui. Então, monitoração. Nossa, ficou bem. Mas monitoração. Como que você monitora isso daí? Em ambiente on-premise, você tem que configurar a monitoração. Não tem nada nativo. Já em AWS já tem monitorações nativas de vários recursos, com CloudWatch, CloudTree, AWS Config e assim por diante. Se você for configurar, então, igual eu falei, redundância do backup e também de servidores. Então, a redundância não é só você ter um outro servidor no mesmo hardware. Porque se você tiver, então, um servidor, vamos supor, você tem um servidor IP1, você tem um servidor IP2. Mas o que acontece se a sua energia acabar? Você vai ter redundância? O que acontece se a sua rede de internet acabar?
Você vai ter redundância? O que acontece se o seu hardware falhar, seu pente de memória falhar? Você vai ter redundância? Provavelmente não, a não ser que você tenha. Mas você vai ter redundância para tudo, então você vai precisar de um outro data center físico, você vai ter que pagar aluguel, você vai ter que deixar em algum lugar. Qual é o custo de manter um data center físico, alugar um data center físico, alugar um espaço dentro de um data center físico? Você sabe o preço disso? Vai sair caro, sem dúvidas. Escalável. Aqui no nosso ambiente on-premise, quando você tem um servidor, você tem um servidor lá rodando 2 de CPU e 8 de memória, você consegue facilmente para 4 de CPU e 16 de memória. Você consegue facilmente ir para um recurso maior, como por exemplo 8 de CPU e 32 de memória. Você consegue ir para 32 de CPU ou 30 de CPU e 100 de memória, 120 de memória. Você consegue isso daí? Então, isso daí, galera, você consegue em uma hora, nem uma hora. Você consegue só falar, eu quero, e ponto final, você pagando, você vai ter isso daí dentro da AWS. Além disso, se você tem um servidor normal, rodando num hardware físico, como que você faz o escalonamento de auto-scaling? Ou seja, como você tem de um servidor, você parte para 2, ou parte para 3, parte para 4, automaticamente, sem precisar, né, se preocupar em aumentar a CPU e memória do servidor. Como que isso daí funciona? Então, você vai ter que comprar uma solução. Ou você usa em AWS o serviço auto-scaling, que é gratuito, e você consegue aumentar os seus servidores e diminuir, e você só paga pela hora que você usa dos servidores. Então ele fica escalando. Eu falei bastante já sobre auto-scaling aqui. Você paga tudo de acordo com o seu uso. Geralmente fica caro porque as pessoas não se organizam. Já falei bastante de custo também no canal. Dicas de custo, como reduzir custos. Se você reduzir e seguir todas as dicas, as formas corretas de manter um servidor em cloud, pode ter certeza que o custo não vai ficar tão alto. Isso só acontece de ficar alto, né? Apesar de todos esses benefícios, é quando as pessoas elas acabam esquecendo de coisas. Como por exemplo, criei um backup e deixei lá o backup por 2 anos. Vai ter um custo isso daí. Então você vai pagar por 2 anos esse custo. Então, esse tipo de falta de organização é que gera custo. E muitos serviços são gerenciados. Como, por exemplo, no ambiente on-premise, você tem o seu hardware físico, você vai ter o seu sistema operacional, você vai ter também o seu banco de dados. Para ter um banco de dados, você precisa de todos esses layers. Então, você tem o seu data center, que é a parte elétrica, pessoas técnicas, pessoas que sabem da parte elétrica, pessoas que passaram cabo, pessoas que conseguem te dar um suporte disso. Aí você vai ter um host, que vai ser um VMware, vai ser um VirtualBox, que seja quem que manja, quem que vai configurar isso daí para você. Dentro dele você vai ter um sistema operacional. Dentro do sistema operacional, qual que é a versão? É Linux, quem que manja de Linux? É Windows, quem que manja de Windows? Qual que é a licença? Quem que vai comprar, quem não vai comprar, quem vai organizar? Qual que vai ser o sistema de firewall que eu vou ter nele? Qual que vai ser os patches, quais são as configurações que eu vou fazer de patch de segurança, as configurações de acesso dentro do servidor, enfim, bastante problema, né? Aí dentro aqui de banco de dados, qual que é o banco de dados, quem que vai instalar o banco de dados, quem vai gerenciar o meu banco de dados, quem que vai subir, aumentar a memória, verificar se tem os acessos, tudo mais. Como que funciona isso daí? Você vai precisar? Então, não é fácil você achar uma pessoa que sabe tudo isso daí. E se você achar, vai ser bem caro. Porque geralmente você acha pessoas que manjam de DB, pessoas que manjam de bancos de dados, né? Pessoas que manjam de sistema operacional, pessoas que manjam da virtualização e pessoas que manjam da parte elétrica, da parte da estrutura do data center. Então todos esses layers você vai ter que se preocupar. Você não precisa se preocupar com serviços gerenciados, onde você fala, olha, eu quero um banco de dados, PostgreSQL, ou MySQL, ou Aurora, que é um dos dois também, né? Tem mais algumas, MariaDB, enfim, bastante coisa. Você coloca aqui e você tem o seu banco de dados. Você tem redundância de banco de dados. Facilmente, eu já falei aqui, você consegue criar um cluster de banco de dados, sem precisar se preocupar. Você consegue criar read réplicas de banco de dados, onde são bancos de dados apenas para leitura, e assim por diante. Isso daqui multi-AZ. Então imagina, caiu esse banco de dados, ele já vai automaticamente subir aqui sem você precisar ter ninguém que manja de banco de dados. A única coisa que você vai precisar se preocupar com o banco de dados é com o dado que está aqui dentro. Que provavelmente o cara que faz a programação do seu ambiente, ele vai saber como criar as tabelas, qual que é a criação da tabela, como funcionam as tabelas e assim por diante. Então, galera, o último ponto que eu queria falar é mão de obra. Você vai ter mão de obra para tudo isso em ambiente on-premise, você precisa se preocupar com muita coisa. E sem falar o tempo, né? Eu nem coloquei aqui também. Nossa, tem tantas coisas, tantos benefícios, o tempo de partir para um projeto. Quanto tempo você leva para preparar toda uma estrutura para começar um projeto? Então, quanto investimento você tem antes de você começar a usar o benefício dos hardwares, dos recursos? Diferente dentro da cloud, que você fala, olha, eu quero um servidor e ele simplesmente surge lá
e você consegue começar a utilizar e você já paga por ele. Você já paga enquanto você está usando. Você não paga para algo que você vai usar. Então isso acaba sendo muito bom, tá bom, galera? Então é isso daí que eu tinha para falar. Pensa bastante se você realmente acha que é caro. Se você realmente acha que é caro a AWS, não deixe de postar nos comentários que eu gostaria de saber os motivos, tá bom, galera? Então é isso daí que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, não deixe de postar aqui embaixo e até o próximo vídeo.